o livre-arbítrio e o mérito em A Grande Síntese de Jesus. Espíritos Anônimos. Médium, Luiz Guilherme Marques. Introdução. A questão do livre-arbítrio é uma das mais importantes na vida do ser humano encarnado ou desencarnado. O que fazer de si próprio? Como empregar o tempo, que passa e não volta mais? Como proceder em relação aos outros? O que pensar em relação a uma série de temas decisivos na própria vida do dia a dia e naqueles outros tidos como abstratos? Acreditar que é um espírito ou que é meramente um corpo destinado à sepultura? São inúmeras perguntas que cada um tem de responder, caso queira ser consciente do próprio rumo, ou, em caso contrário, viver simplesmente se atordoando com atividades ou com ociosidade, fugindo de si mesmo. A decisão a esse respeito é individual, intransferível, sendo que a cada um será dado conforme suas obras, aí incluído tudo que cada um fez de si mesmo. Este livro não se propõe pôr a ninguém um ponto de vista, mesmo que saibamos ser o verdadeiro, mas sim trazer ao grande público conhecedor das verdades da reencarnação, da evolução, da pluralidade dos mundos habitados e outras questões desse nível, uma reflexão sobre dois temas de vital importância na vida de cada ser humano, que são: 1. O livre-arbítrio e 2. O mérito. Os prezados leitores, ao final da leitura, verificarão que sabem muito pouco sobre o livre-arbítrio, pois os filósofos materialistas, aqueles que trataram ou tratam do assunto, dão-lhe um elostério praticamente infinito, o que não corresponde à verdade, enquanto que o mérito tem sido tratado como recompensa destinada àqueles ainda dominados por uma índole muitas vezes agressiva, astuta ou egoísta. Ninguém, em sã consciência, depois de ler esta obra, continuará a ter dúvidas sobre esses dois temas, porque, pura e simplesmente, quem estará dando as respostas será o próprio Divino Mestre Jesus, sublime governador da Terra, através do seu livro pouco conhecido atualmente, apesar de já quase centenário, intitulado A Grande Síntese, ditado através do médium Pietro Baldi, atualmente já desencarnado. Livro esse que muita repercussão encontrou na época, tendo sido compulsado por Albert Einstein e outros luminares da intelectualidade, mas, com o tempo, acabou quase que caindo no esquecimento. Propomos-nos a comentar, em breves palavras, aquilo que encontramos nesse precioso resumo de todo o conhecimento humano possível para o ser humano encarnado da primeira metade do século XX que o próprio sublime governador da Terra trouxe para seus pupilos terrenos, através da mediunidade de um missionário que encarnou com essa tarefa específica. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, atestou a origem dessa obra gigantesca como sendo de autoria do próprio Jesus, o que não é de se espantar, porque, se ele tem se manifestado inúmeras vezes aos homens e mulheres cuja tarefa é contribuir para o progresso da humanidade encarnada, por que não poderia, através de um médium, ditar uma obra, como fazem seus mensageiros, dentre os quais Emmanuel, Bezerra de Menezes etc. etc. Para iniciar nosso estudo sobre esses dois temas, transcreveremos, sem nenhum comentário, porque desnecessário, o diálogo entre Jesus, quando encarnado, e o senador Públio Lentulus, ou seja, o próprio Emmanuel, descrito por este último, no seu livro Há 2001 anos, psicografado por Chico Xavier. Ali vemos o livre-arbítrio do espírito encarnado ser respeitado integralmente, conforme acontece sempre, pois os espíritos superiores nunca obrigam seus pupilos a optarem pelo bem, mas apenas lhes aconselham essa opção, deixando por conta do aluno as escolhas, a fim de ele que tenha o mérito dos bons resultados. Temos de aprender essa lição para a nossa vida, pois, ainda, no geral, tendemos muito a impor nossas vontades, mesmo que informadas de boas intenções, a todos aqueles a quem amamos e, principalmente, aos que ainda não amamos, sem saber que, com isso, estamos agindo incorretamente, demonstrando atraso espiritual, o qual precisa ser superado para evoluirmos,
além de prejudicar aqueles a quem temos o dever de ensinar, sobretudo, pela exemplificação e pouco pelas palavras, pois se a palavra convence, o exemplo arrasta. Não que se vá optar pela omissão, que é um erro grave, mas que aprendamos a respeitar o livre-arbítrio alheio, para que cada um daqueles que cruzar o nosso caminho, por um pouco de tempo, receba, na própria vida, os galardões que merecer pelas suas boas obras. Passemos, então, à dramática, mas sublime lição vivida por Emmanuel há 2 milênios atrás. Após haver percorrido uns 300 metros de caminho, encontrou transeuntes e pescadores, que se recolhiam e o encaravam com mal disfarçada curiosidade. Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas. Um velário imenso de sombras invadia toda a região, cheia de vitalidade e de perfumes. Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos seus milagres e da sua encantadora magia sobre as almas? Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Em todo caso, deveria tratar-se de homem simples e ignorante, dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente incendiada e abatida, Públio Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o mestre de Nazaré. Como se entenderiam? Não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo e, certamente, Jesus lhe falaria no aramaico comumente usado na bacia de Tiberíades. Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração, como as sombras do crepúsculo que precediam a noite. O céu, porém, àquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se, insensivelmente, num banco de pedras enfeitado de silvas, deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentara sensação idêntica, senão no sonho memorável, relatado unicamente a Flamínio. Recordava-se dos minores feitos da sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado, temporariamente, o cárcere do corpo material. Sentia profundo êxtase, diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar admiração e reconhecimento aos poderes celestes, tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Das águas mansas do lago de Genezaré parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas, no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que, até então, lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo Nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e,
pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração: senador, por que me procuras? E, espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir, de uma só vez e para toda a vida, a lição sublime da fé e da humildade. Mas, eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus nada pôde exprimir, além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim. Não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido e, ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É, sim, a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou, intimamente, que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras, hoje, um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora, ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas, ninguém poderá agir contra tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade? Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim, a ele senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo? Num minuto, lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava, naquele momento, fossem imortais. Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Um dia, deixarão de existir as suas arias poderosas, sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem, a lei do amor, instituída por meu Pai, desde o princípio da criação. Agora, volta ao lar,
consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração, diante de nosso Pai, Todo-Poderoso. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava, de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces, no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício, que se aquietou estarrecido. Deviam ser 21 horas, quando o senador sentiu que despertava. Leve aragem acariciava-lhe os cabelos e a lua entornava seus raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas. Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído, em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Uma torrente de ideias antagônicas represava-se-lhe no cérebro, acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Também Roma não possuía os seus feiticeiros. Buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distante, com as suas figuras impressionantes e incompreensíveis. Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Deveria ele, então, abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Sorria consigo mesmo, na sua presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Não falara o profeta da oportunidade única e maravilhosa. Não prometera, com firmeza, a cura da filhinha ou conta da fé ardente de Lívia? Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma e, ó, suave milagre! A filhinha repousava nos braços de Lívia, com absoluta serenidade. Sobre-humana e desconhecida força mitigara-lhe os padecimentos atrozes, porque seus olhos deixavam entrever uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante risonho. Lívia contou-lhe, então, cheia de júbilo maternal, que, em dado momento, a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas, sentando-se em seguida no leito, como se uma energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de maneira imprevista. Alimentara-se, a febre desaparecera contra todas as expectativas, ela já revelava atitudes de convalescente palestrando com a mãezinha, com a graça espontânea da sua meninice. Primeira parte. O livre-arbítrio. Capítulo 1. Aspectos estático, dinâmico e mecânico do universo. Chegados a este ponto, podemos estabelecer, em suas grandes linhas, os conceitos fundamentais que depois desenvolveremos analiticamente. Não vos digo, observemos os fenômenos e deles deduzamos as consequências e lhes procuremos o princípio, mas vos digo, o quadro do universo é este, observai e vereis que os fenômenos aí se encaixam e ele correspondem, em sua totalidade. O universo é a unidade que abarca tudo o que existe. Há quem tenda a considerar apenas os seres humanos, desconsiderando os padrões de vida dos seres considerados como inferiores, no caso, os animais, vegetais e minerais, dessa forma contribuindo, direta ou indiretamente, para a depredação da natureza. Mas, para esses citaremos uma passagem do livro Libertação, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, onde se afirma a vida em todos esses seres. Conscientizados,
portanto, de que eles são hoje o que fomos em tempos passados e que serão, um dia, tão evoluídos como Jesus. Respeitemos essas vidas e promovamos a valorização da ecologia, não, porém, da ecologia materialista, mas informada pelas noções da espiritualidade. Sejamos bons para com todos, como, por exemplo, Francisco de Assis ensinou, dando bom dia ao sol, ao céu, às nuvens, à mãe terra, aos vegetais, aos animais, aos nossos irmãos e irmãs humanos e a tudo que existe. Aprendamos a ser cidadãos do mundo terreno, que ingressará, daqui a poucos anos, na faixa de mundo de regeneração. Vemos no referido livro de André Luiz, cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. Voltemos à grande síntese. Essa unidade pode ser considerada sob 3 aspectos: estático, dinâmico e mecânico. Veremos que a abordagem sob esses 3 aspectos foi adotada por motivos puramente didáticos, como que repetindo o estilo de uma aula comum das escolas terrenas, mas, na verdade, isso visa apenas a facilitar a compreensão, pois ninguém conseguiria entender a complexidade e simplicidade dessa estrutura, que é o universo, ou, até, de cada ser em particular, pois cada ser é um universo particular, se não fosse adotada essa didática elementar. Em seu aspecto estático, a unidade toda é considerada abstratamente seccionada em um átomo de seu eterno devenir, para que vossa atenção possa observar particularmente a estrutura, mais que o movimento. Eis afirmada a evolução, ou seja, a transformação permanente dos seres, perceptível para a maioria dos seres humanos, ainda desacostumados com essa observação, apenas depois de passado um longo período de tempo, mas a transformação vai acontecendo, para cada ser, a cada átomo de seu eterno devenir. Entendamos bem isso, pois é a realidade de todos os seres, tanto quanto as nuvens do céu mudam de lugar a cada segundo. Não devemos nos considerar a mesma pessoa durante toda uma reencarnação. Um homem novo mais evoluído a cada minuto que investirmos no nosso próprio aprimoramento espiritual, caso investamos nele. Como estrutura, o universo é um organismo, ou seja, um todo, composto de partes, não reunidas ao acaso, mas com ordem e proporção recíproca, mesmo que momentânea e exibicionalmente possa ocorrer o contrário, sempre se correspondem entre si, como é necessário num organismo cujas partes, ao funcionarem, devem coordenar-se num objetivo único. Não nascemos numa família, numa cidade etc. por acaso, mas como peças integrantes de um conjunto, tal como explicado acima, a fim de cada um dar o que tem e receber o que ainda lhe falta. Por isso, nunca reclamemos do que quer que seja, pois a grande lei divina coloca a cada um no lugar certo e na hora certa, para todos evoluírem juntos. A incompreensão quanto a isso gera problemas muito sérios e a criatura humana perde reencarnações sucessivas por querer mudar de lugar, de família, de atividades etc. Em seu aspecto dinâmico, a unidade toda é considerada naquilo que verdadeiramente é, um eterno devenir. O universo é um movimento contínuo. Movimento significa trajetória, trajetória significa um objetivo a atingir. Na realidade, o aspecto dinâmico se funde com o estático, isolamo-lo apenas para facilitar as observações. O movimento é orgânico, é funcionamento de partes coordenadas. Assim se define o conceito de simples movimento e se completa num vir a ser mais complexo, que já não é só movimento físico, mas transformismo fenomênico. O conceito de trajetória complica-se num mais amplo progresso à meta definida. A evolução, a transformação, a interdependência dos seres, como diz Montaigne. Recomendamos a leitura da obra desse autor espiritual,
batizada com esse nome e divulgada na internet em luisguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita. O aspecto mecânico é apenas o conceito de movimento abstratamente isolado, a fim de poder analisá-lo melhor, colhendo o princípio e definindo a lei, por meio do estudo da trajetória tipo dos movimentos fenomênicos. É o estudo da lei como forma e norma do devenir. Como dito, tudo caminha para o aperfeiçoamento, mesmo quando o ser parece estar estacionário, pois, quanto aos espíritos humanos, como nunca paramos de pensar, a evolução estará sempre acontecendo, podendo, no máximo, cada um acelerar, até certo ponto, a própria evolução, ou evoluir mais devagar. Por isso a afirmação, a cada um segundo suas obras. Resumindo, o aspecto estático mostra-nos o universo em sua estrutura e forma, o aspecto dinâmico, em seu movimento e vir a ser, o aspecto mecânico, em seu princípio e em sua lei. Mas esses são somente aspectos, pontos de vista diferentes do mesmo fenômeno. Coexistem sempre, em toda parte, e os encontramos conexos. Mero recurso didático, portanto, como dito desde o começo da exposição de rara beleza e objetividade, a qual focaliza, sempre, a evolução. Do exame desses três aspectos surge a ideia gigantesca que domina todo o universo. Quer observemos como organismo, como devenir, ou como lei, chegaremos ao mesmo conceito por três estradas diferentes, que se somam e reforçam a conclusão. Ascendemos, assim, ao princípio único, a ideia central que governa o universo. Esse princípio, essa ideia, é ordem. Vejamos essa noção nova, ordem, ou seja, globalidade harmônica. Ninguém conseguirá nunca alterar essa determinação irresistível da grande lei divina, por mais que se queira, no caso dos seres humanos, fazer o que dá na cabeça. A lei de causa e efeito nos mantém dentro de certos limites, obrigando-nos a respeitar a ordem, que a grande lei divina determina para todos os seres, mesmo que tenhamos de retornar à casa paterna através dos sofrimentos, os quais nos alcançam cedo ou tarde, quando estamos em desacordo com a ordem. Aprendamos isso. Imaginai, se a ordem não reinasse soberana, que choque tremendo sofreria um funcionamento tão complexo como é o da criação, um transformismo que jamais para. Somente esse princípio pode coordenar um movimento de tamanha vastidão. Cada fenômeno, em cada campo, tem uma trajetória própria de desenvolvimento, que não pode mudar, é sua lei, coordenada à lei maior, tem uma vontade de existir numa forma que o individualize e de mover-se para atingir uma meta exata, razão de sua existência, é lançado com velocidade e massa que inconfundivelmente o distingue entre todos os demais fenômenos. Como poderia tudo mover-se sem precipitar-se num cataclismo imediato e universal, se cada trajetória não tivesse sido já traçada inviolavelmente? Incluamos a nós também nessa massa de seres, pois cada um de nós é apenas mais um na multidão dos seres que habitam o universo infinito. Por isso, não pretendamos que Deus derrogue sua grande lei apenas para satisfazer nossos caprichos e desejos, nem sempre honestos e idealistas. Somos filhos de Deus tanto quanto todos os animais, vegetais e minerais, os seres angelicais e tudo que existe, porque Deus não ama um filho mais do que a outro. Aprendamos, como diz a irmã Teresa, a curvar-nos diante do poder de Deus, manifestado através da sua grande lei, que traduz seu amor infinito por todos os seus filhos, que são suas criaturas. Não podeis deixar de encontrar esse princípio de uma lei soberana, em toda parte e a qualquer momento. Vossa vida individual, vossa história de povos, vossa vida social tem suas leis. Vossas estatísticas, pelo princípio dos grandes números, colhem-nas e podem dizer-vos quantos nascimentos, mortes ou delitos acontecerão aproximadamente nos anos seguintes. Também o campo moral e espiritual tem suas leis, embora sua complexidade vos faça perder o rastro, a lei subsiste também nesse campo, matematicamente exata.
Não vos fala de fenômenos biológicos, astronômicos, físicos ou químicos. Se podeis mover-vos, agir e conseguir qualquer resultado, é porque tudo em torno de vós se move com ordem, de acordo com uma lei, e nessa lei tendes sempre confiança porque só ela vos garante a constância dos efeitos e das reações. Lei não inexorável, não sensível, mas complexa, extraordinariamente complexa em todo o entrelaçamento de suas repercussões, uma lei elástica, adaptável, compensadora, construída com tão vasta amplitude, que abarca em seu âmbito todas as possibilidades. Lei, sempre lei, exata nas consequências de qualquer ato, férrea nas conclusões e sanções, poderosa, imensa, matematicamente precisa em sua manifestação. Ela é ordem e, como ordem, mais ampla e poderosa que a desordem, portanto, engloba e a guia para suas metas. Ela é equilíbrio, mais vasto que o desequilíbrio, o qual abarca e limita num âmbito intransponível. Equilíbrio e ordem são, também, o bem e a alegria. Em todos os campos, uma só é a lei. A alegria é mais forte que a dor, que se torna instrumento de felicidade. O bem é mais poderoso que o mal, ele limita e o constringe para os seus objetivos. Se existem desordem, mal e dor, só existem como reação, como exceção, como condição, como contragolpe fechado dentro de diques invisíveis, determinados e invioláveis. Esta é a verdade, embora seja difícil demonstrá-la à vossa razão, que observa a matéria. Esta, por estar à distância máxima do centro da causa primeira, é o que há de menos apto para revelar-vos essa causa, embora contendo em si todo o princípio, esconde-o mais secretamente em seu âmago. Façamos, aqui, uma pausa para a reflexão. Não há uma lei para cada faixa evolutiva dos seres, pois que a classificação dos seres segundo seu grau evolutivo é artificial, criação da precária ciência materialista do mundo terreno. Como cada ser evolui indefinidamente, a lei é a mesma para todos eles. Não pensemos que Deus elaborou uma lei apenas para os seres humanos, pois somos um com todos os demais, os mais adiantados e os mais primitivos. Nesse ponto, os indianos em geral, os índios e outros que se consideram irmãos de todos os seres da natureza conseguem compreender melhor a grande lei divina, que rege a evolução de todo o universo. Desapeguemo-nos dos padrões materialistas da ciência terrena, que terá de evoluir no rumo do reconhecimento da existência do espírito, criado simples e ignorante, ou seja, como está afirmado no livro Libertação, de André Luiz, citado linhas atrás. Não confundais a ordem e a presença da lei com um automatismo mecânico e um fatalismo absurdo. A ordem, vos-lo disse, não é rígida, mas apresenta espaços elásticos, contém subdivisões de desordem, imperfeição, complicadas em reações, mas permanece ordem e lei no conjunto, no absoluto. Um exemplo, em oposição à vontade da lei, tendes a vontade de vosso livre-arbítrio, mas é vontade menor, marginalizada, circunscrita por aquela vontade maior, podeis agitar-vos a vosso bel prazer, como dentro de um recinto, não além dele. Façamos, aqui, nova pausa, pois aparece a palavra livre-arbítrio. Surge, claramente, a afirmação de que os seres que, presentemente, transitam pela faixa dita humana usufruem da liberdade mais ampla, um pouco maior que a dos animais, mas não diferente, batizada de livre-arbítrio. Consideremos, apenas como complemento da nossa reflexão, que André Luiz afirma, acima da graduação humana, a existência de seres vivenciando a faixa evolutiva da angelitude. Todas essas classificações são artificiais, como se sabe, mas, no presente caso, pretendemos apenas dizer que não somos os melhores no universo, o que significa que devemos adquirir a virtude da humildade. Vemos, pela exposição do Divino Mestre, que nosso livre-arbítrio nos permite pensar, sentir e agir dentro de um espaço delimitado pela grande lei divina,
conforme nosso nível espiritual, ou seja, podemos errar e acertar apenas dentro daquele espaço. Assim, fazer o bem ou o mal é relativo e os outros seres somente serão beneficiados ou prejudicados dentro dos limites em que podemos atuar, o que, na verdade, normalmente desconhecemos, pois nossa percepção ainda é limitada. Dessa forma, até quando pretendemos fazer o bem, devemos nos contentar apenas em semear, pois a época da colheita e os frutos estão na alçada de Deus, ou seja, da sua grande lei. Essa movimentação vos é permitida, porque é necessária para que sejais livres e responsáveis no ambiente que vos cerca, possais, assim, com liberdade e responsabilidade, conquistar vossa felicidade. Resolvi, assim de passagem, o conflito que para vós é insolúvel entre determinismo e livre-arbítrio. Estes conceitos levar-vos-ão, posteriormente, a conceber uma exata moral científica. Veja-se a ética baseada na grande lei de Deus e não aquela repetida desde a Roma antiga, materialista, insciente, inconsciente, burlada a cada passo por aqueles que acreditam que são corpos destinados à sepultura, viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não lesar a ninguém. Capítulo 2 – Paralelos em Química Orgânica. Procuraremos na química orgânica algum paralelo ou correspondência ao princípio dos movimentos vorticosos. Depois de havermos observado a gênese da vida em sua íntima e profunda realidade, dispomos-nos agora a caminhar para o exterior, para aquela aparência, mais sensória, portanto, mais facilmente compreensível para vós. Vários fenômenos da química orgânica mostram-vos que a estrutura do fenômeno vital corresponde à dos movimentos vorticosos observados. A sequência descrita no livro que comentamos seria interessante para os prezados leitores, mas refoge ao objetivo deste livro, que tratará apenas do livre-arbítrio e do mérito. Transcrevemos, todavia, 5 capítulos de A Grande Síntese, na sua íntegra, com 2 finalidades. 1. Não pensar frases esparsas, que dariam uma visão incompleta da sequência evolutiva dos seres e 2. Motivar os prezados leitores a procurarem essa obra monumental e lê-la da primeira à última página, que valerá a pena, pois, afinal de contas, é um texto que explica a grande lei de Deus, a que o Divino Mestre se referiu simbolicamente quando da sua encarnação na Terra, há 2 milênios atrás. Agora, ou seja, no princípio do século XX, veio pessoalmente, sem palavras simbólicas, porque a humanidade terrena evoluiu intelectual e espiritualmente, explicar em que ela consiste. Haverá, então, algum livro mais importante na face da Terra. Enquanto as principais reações da química mineral são instantâneas e totais, as da química orgânica são, geralmente, progressivas e lentas. A mecânica das reações indica-vos que só no primeiro caso o equilíbrio químico do sistema é quase imediatamente atingido, ao passo que nas reações orgânicas é necessário muito tempo antes que se chegue a esse estado. Essas reações progressivas, mesmo simples em aparência, são em realidade uma superposição de reações sucessivas, que determinam produtos intermediários muito efêmeros para serem percebidos. Essa mobilidade química, aparentemente menor, é devida, em substância, ao sistema vorticoso que resiste, inércia, contra qualquer ação que tenda a deslocar-lhe o equilíbrio. Ela é mais poderosa e profunda que o sistema atômico simples, porque, também, é um sistema mais complexo. O entrelaçamento das linhas de força que devem ser diversamente dirigidas é muito mais amplo. Mas em compensação, pela mesma razão, o sistema está apto a conservar por mais tempo os tipos de movimento uma vez emitidos e absorvidos, germe da hereditariedade. A diferença entre o que se convencionou chamar de química inorgânica e de química orgânica consiste, justamente, como explicado acima, na diferença de grau evolutivo entre os seres que cada uma das duas estuda, sendo os da segunda mais evoluídos. Somente este dinamismo mais profundo,
cuja estrutura cinética estudamos, podia produzir a síntese química da vida a partir da matéria inorgânica. Atentemos para a expressão síntese química da vida. Os cientistas materialistas ainda irão entender como surge a vida, a partir do momento em que reconhecerem a existência, primeiro de Deus, e, depois, do Espírito. Sem esses dois pressupostos, estarão enxergando, nos microscópios, cada vez mais poderosos, apenas a sombra dos seres e não os próprios, pois todo ser é espírito. A substância dos intercâmbios vitais consiste num ciclo, mediante o qual o íntimo dinamismo do sistema transporta a matéria inorgânica em combinações químicas para ele extraordinárias e complicadíssimas, que jamais teria conseguido sozinha. A característica da química da vida é a necessidade de uma contínua renovação íntima, com a qual se reconstitui de uma rápida deterioração, um desfazer-se constante de equilíbrios que, no entanto, reconstruem-se sempre, de modo que, no conjunto, o equilíbrio permanece, mas condicionado por intenso e íntimo trabalho. Eis o espírito, o provocador das mudanças, da evolução daquilo que os cientistas materialistas enxergam nos seus microscópios. Sem a constatação da realidade espiritual, não há como entender-se a vida dos seres. A estabilidade permanece através da instabilidade de todos os seus momentos, à custa de ser uma correnteza em movimento. Nada que foi criado por Deus é estático, destinado a ser sempre como foi antes. Os minerais trabalham interiormente na própria evolução, assim também os vegetais, os animais, os homens e os anjos, além do que esteja acima da fase da angelitude, até o infinito. Por isso Jesus disse: sede perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. A própria morte, que parece a destruição do edifício, porque determina o momento em que os elementos se apressam a descer os degraus dessa estrutura muito complexa, a fim de retornarem ao seu estado primitivo mais simples, não representa incapacidade de manter-se no mais alto equilíbrio da vida, mas é efeito da rápida sucessão sempre ativa, que jamais para, do dinamismo do sistema. A morte nada mais é que a desagregação da união entre os trilhões de células que compunham a unidade harmônica do corpo físico, sendo cada uma delas um espírito em fase evolutiva mais rudimentar, voltando tudo aparentemente ao começo, para recomeçar de novo. No livro Libertação, de André Luiz, se vê essa afirmação nas seguintes palavras: os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente, nessa anomalia sinistra, a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Em A Grande Síntese se aprende que recomeçar é um dos itens da grande lei divina, como forma de fixação das lições vivenciadas. Morte é sinônimo de renovação. Por isso, a vida persiste perenemente no ritmo veloz de seu devenir. Fenômeno antiestático por excelência, a vida não é possível sem renovação. O processo vital é a resultante evidente do movimento contínuo de introdução e expulsão, de associação e de desassociação, de anabolismo, assimilação, e de catabolismo, desassimilação, o que leva à regeneração constante das células. É o retrato do movimento pendular, o recomeço perpétuo, apenas que num degrau acima. Ninguém estaciona, nenhum ser simplesmente vegeta no pior sentido da palavra. Por isso, devemos aprender o amor universal, pois somos todos irmãos, ligados indissoluvelmente. Aprendamos a viver segundo esse modelo, que Jesus ensinou, antes, por termos simbólicos, e, em A Grande Síntese, dentro do vocabulário científico e filosófico. Aliás, devemos aprender que ciência, filosofia, arte e religião são uma e a mesma procura do conhecimento, de Deus, do amor universal. A vida,
Desde sua primitiva fase orgânica, que só contém os primeiros rudimentos do psiquismo, é sua meta. No homem atingirá sua autonomia, é dinamismo intenso produzido por contínuo e complexo decompor-se e recompor-se da matéria em combinações químicas fugacíssimas. Veja-se, aqui, a afirmação clara e induvidosa de que o que se convencionou chamar de psiquismo começa a surgir na fase orgânica, significando, todavia, que o instante da criação antecede essa fase. Aliás, em A Grande Síntese, o Divino Mestre esclarece sobre toda a sequência evolutiva das criaturas. Derrubemos, de vez, o preconceito contra os chamados seres inferiores da natureza, pois já fomos um deles e eles serão iguais a nós e atingirão a perfeição relativa. Quando Jesus disse, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda, estava incluindo os demais seres da natureza, ou, em outras palavras, do universo. Dentro desse dinamismo, as substâncias são tomadas e levadas através do organismo, são absorvidas, assimiladas, fundidas na palpitação vital e, depois de haver demorado nele, são eliminadas. Sua passagem pelo ciclo orgânico é, para essas substâncias, uma espécie de febre, de corrida sólita, da qual escapam para repousar em seu equilíbrio químico inorgânico assim que se livram dessa imposição. Como vemos, a morte do corpo físico provoca a desagregação dos elementos químicos orgânicos em múltiplos elementos inorgânicos, elementares, primários, para, em seguida, recomeçar-se o ciclo, em fase mais evoluída, pois todo recomeço ocorre num degrau acima, com a formação de outro corpo físico e assim sucessivamente. Nunca, portanto, devemos ter medo de recomeçar, pois já recomeçamos milhões de vezes, nem devemos ter medo de morrer nem de reencarnar. Ora, esse é exatamente o fenômeno que ocorre num turbilhão, que prende em seu movimento rotatório sobretudo os corpos leves, peso atômico baixo, menor resistência ou inércia, arrasta-os no seu vórtice e, finalmente, abandona-os. Acontece isso enquanto, constantemente, muda o material constitutivo do turbilhão, embora conserve independente sua individualidade. Quem mantém intacto, num e noutro caso desses dois fenômenos afins, esse equilíbrio superior, enquanto dentro de si os edifícios atômicos passam rapidamente de um sistema de equilíbrio a outro. Quem dá a essa instabilidade o poder de manter-se indefinidamente, de retificar-se, de reconstituir-se a força de resistir contra todos os impulsos contrários, que tendem a trazer desvios. O fenômeno da vida não é fenômeno transitório nem acidental. Seus equilíbrios instáveis não são meros acasos químicos, porque eles se fixaram substancialmente no caminho da evolução. Onde se encontrará essa nova capacidade de autonomia, absolutamente desconhecida no mundo da química inorgânica, senão na estrutura especial cinética dos movimentos vorticosos? Diante do insuperável determinismo da matéria, encontramo-nos aqui nos primeiros passos daquela ascensão que levará, na fase de consciência, ao livre-arbítrio, uma novíssima liberdade de movimentos que, no entanto, não destrói equilíbrio nem a estabilidade integral do sistema. Sem dúvida o movimento vorticoso enfeixa o processo típico de isolamento, no ambiente, de um sistema de forças, portanto, princípio da individualidade. Um turbilhão de forças já é um eu distinto de tudo que o circunda, com o qual entra em relação, mas não se funde com o devenir, que tem direção e meta própria, com uma troca e um princípio diretor de funcionamento que dá, de imediato, a imagem do organismo e da vida. Eis aí a individuação do espírito, o qual direciona e garante toda essa complexa caminhada para o mais evoluído. Só o sistema cinético do vórtice contém as características de elasticidade, de equilíbrio móvel, tão distantes da rigidez inorgânica, que lembram tanto o estado coloidal, fundamental na vida. Este, ao mesmo tempo que assegura a estabilidade da estrutura dos protoplasmas vivos,
Neles favorece maravilhosamente o desenvolvimento das reações químicas. O vórtice recebe e reage, admite, em vista de sua estrutura, uma muito maior velocidade de reações do que o sistema atômico e por isso é a sede mais adequada para a evolução das reações químicas. Sistema plástico, móvel e flexível, tal como a vida, no entanto, resistente. Ele tem a faculdade de assimilar os impulsos exteriores, de torná-los próprios sem quebrá-los, de conservar-lhes traços no próprio movimento e de registrar a resultante de suas combinações, memória. A memória é o registro no espírito, sendo que, por isso, Chico Xavier afirmou que os vegetais estão aprendendo a memória. Ele rende-se e transforma-se, suporta, mas não esquece nada. Sua elasticidade significa a capacidade de retomar o equilíbrio de acordo com a lei de seu movimento. Passivo e ativo ao mesmo tempo, tangencia todas as características da vida. A passividade é uma característica feminina e a atividade masculina. Por isso se vê que todos os seres foram acumulando essas duas características, apenas que em uns predominando a primeira e em outros a segunda. Outra aproximação entre as características dos fenômenos vitais e a dos movimentos vorticosos, a admissão da matéria na circulação da vida não ocorre ao acaso. Vimos que são preferidos os pesos atômicos baixos, mas não é só. O vórtice vital estabelece ligações entre átomo e átomo. Quando estes são tomados no movimento da vida, estabelecem-se entre eles vias de comunicação. Enquanto na química inorgânica só temos os movimentos planetários dos sistemas atômicos fechados, simplesmente coordenados em sistemas moleculares, em equilíbrio estável, no química orgânica temos sistemas atômicos abertos e comunicantes, em equilíbrio instável. Na escalada evolutiva humana integramo-nos a grupos, a fim de evoluirmos em coletividades. Devemos entender isso claramente, apenas que ampliando nosso leque de interação quanto aos seres mais primitivos e os mais evoluídos, pois nossa entourage não se circunscreve a homens e mulheres, mas abrange um grupo muito maior. Os átomos estão reunidos em cadeia e tornam-se solidários dentro de um mesmo fluxo dinâmico, guiados pelo mesmo impulso e pela mesma vontade. Na matéria, ficam mutuamente estranhos em sua estrutura íntima, embora vizinhos e equilibrados. Na vida, apertam-se num abraço e movimentam-se numa única direção. Esta é a base da unidade orgânica. Quando a unidade se dissolve, as passagens fecham-se, os sistemas tornam a isolar-se, reciprocamente indiferentes. Com o vórtice, terminou aquela vontade coletiva que os irmanava. Essas cadeias dinâmicas são abertas. Os átomos presos no turbilhão vital são modificados em seu movimento íntimo e arrastados num movimento diferente. Nessa viagem, são elaborados, sua constituição química modificada. Terminado seu trajeto, são abandonados não mais vivos, mas inertes. Os átomos são, assim, alinhados em séries bipolares e a viagem da vida realiza-se entre dois extremos, nascimento e morte. Abordando a questão do livre-arbítrio, vemos aqui a explicação que nos ajudará a entender que nosso livre-arbítrio e o daqueles que estão próximos de nós na caminhada evolutiva não devem entrechocar-se, guerrearem entre si, mas somarem. Charles Darwin, com sua visão materialista, equivocou-se ao afirmar que os seres se guerreiam entre si para evoluir, quando, na verdade, Jean-Baptiste Lamarck é quem tinha razão, ao dizer que o que funciona na natureza é a interdependência, a colaboração, pois até os seres humanos mal intencionados cumprem uma tarefa de progresso como aplicadores da justiça divina junto aos infratores, mas, por sua vez, igualmente serão justiçados, pois a cada um conforme suas obras. Agora sabeis que somente as substâncias orgânicas, constituídas de cadeias abertas de átomos, ou grupo de átomos, são aceitas pelos seres no âmbito da vida, enquanto as substâncias cíclicas, os compostos de cadeia fechada, não são tolerados.
Tudo isso coincide com a estrutura cinética do sistema vorticoso, aberto e pronto a admitir no próprio âmbito sempre novos impulsos. Aqui mais um argumento a favor da compreensão de que o individualismo, o egoísmo, o orgulho e a vaidade são inadmissíveis segundo grande lei divina, a não ser na fase elementar da evolução. Entendamos isso de uma vez por todas. Não há nada mais claro que essa explicação. É óbvio que, num sistema cíclico, uma cadeia de átomos fechada em si mesma não pode ser admitida, porque não oferece acesso. A linha das transformações químicas é dada pelo eixo do sistema vorticoso. Vimos que esse eixo era dado pela onda degradada de beta. Assim, cada indivíduo biológico, se é físico no exterior, é sempre, embora em graus diferentes, psíquico em seu centro interior, justamente porque é de origem elétrico eixo do sistema vorticoso. Entenda-se que a expressão psíquico significa espiritual. Nos primeiros níveis, a eletricidade e o psiquismo, que dela nascerá nos níveis mais elevados, estão sempre no centro do fenômeno vital. Como o eixo atrai para o redor de si um sistema vorticoso, assim o princípio psíquico atrai e sustenta em torno de si uma vestimenta orgânica. Entenda-se aí a origem do perispírito, expressão provisória, neologismo criado por Allan Kardec, mas que André Luiz praticamente desautorizou, como corolário normal da progressividade da revelação, ao falar igualmente no corpo mental. Na verdade, há ainda outros corpos, conhecidos pelos iniciados desde a mais remota antiguidade. Mas, fiquemos por aqui, para não suscitar polêmicas desnecessárias, pois o objetivo deste livro é tratar do livre-arbítrio e do mérito. Então, a linha do transformismo vital, seja a cadeia de reações químicas, seja desenvolvimento individual, seja evolução biológica, já estava traçada e contida na linha da expansão dinâmica, onda. Vede como a evolução da vida, em seu impulso interior, determinante das formas, está em linha de continuidade com a difusão de beta e com a evolução das espécies dinâmicas. Cada ser, desde sua criação por Deus, assemelha-se à semente, que contém todas as potencialidades, o que fez com que Jesus dissesse: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Capítulo 3. Movimentos vorticosos e caracteres biológicos. Outras características fundamentais, entretanto, possui o sistema cinético vorticoso, que o aproximam e assemelham aos fenômenos vitais. De tudo isso podeis tirar mais uma confirmação de que, como vos disse, é vorticosa a íntima estrutura do fenômeno biológico. Disso, esta teoria vos dá uma profunda explicação que se harmoniza com a de todos os fenômenos existentes. O vórtice é apenas a expressão volumétrica daquela espiral que vimos ser a trajetória de todo o fenômeno, a expressão gráfica do conceito que o dirige. Aquela espiral, também aqui, no campo biológico, reaparece no organismo dinâmico do vórtice. Este corresponde ao princípio da espiral que se abre e se fecha e com isso se expande a maneira de respiração, que dilatando progressivamente a amplitude de seu ritmo, agiganta-se, crescimento orgânico e psíquico da vida. Já mostramos como a constituição desse movimento vorticoso leva a uma diferenciação do ambiente, isto é, uma individuação independente. Pode parecer-vos que haja um abismo entre a vida e a matéria, e a vida representa, no universo, uma subversão fundamental de leis. Não. Não há abismos na natureza, nem saltos, nem zonas de vácuo, tudo é continuação do que foi preparado precedentemente, desenvolvimento do que já existia em estado de germe. Por isso, encontrais na biologia os mesmos princípios que despontam na química, embora mais desenvolvidos e elevados, e a passagem faz-se por uma maturação interior, que já eleva a uma combinação mais altos elementos preexistentes. O princípio dirigente despertou, ele que dormia no âmago das coisas. Esse processo de individuação do vórtice atômico,
que se distinguem no campo cinético do ambiente, corresponde à lei que já vimos, pela qual os seres, ao evoluir, passam do indistinto ao distinto, lei que se compensa, para que o todo não se pulverize no particular, como aquela dos reagrupamentos em unidades coletivas. Um indivíduo biológico é simplesmente um organismo